E hoje tem vídeo de maquiagem aqui no canal. Vim mostrar pra vocês como é que eu fiz estes olhos. Se você gosta de maquiagem fácil, vem comigo que aqui só tem dica boa. Oi, tudo certinho? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou Márcia Pacheco, você está na TV do blog Casa de Paetê. Gente, eu vim fazer esse olho aqui porque dia desse eu apareci no Instagram, se você não segue, inclusive me segue lá, @Casa de Paetê. Apareci com um olho aqui bem parecido, eu tentei reproduzir bem perfeito o que eu fiz ali no Instagram. E eu recebi muitos elogios, muita gente me pediu pra fazer o passo a passo desse olho, que, gente, o diferencial deles é só a forma da sombra, que tá bem arredondada, aplicada seguindo bem o côncavo, até o cantinho interno. Então vamos lá ver esse passo a passo? Vamos lá então começar? Eu sempre começo pela pele, minha pele aqui já tá lavada, hidratada, tonificada e tudo mais. E agora eu vou começar a maquiagem com um primer, eu tô usando esse aqui, da Benefit. Ele é o The Professional, o Pale Primer, ele tem um acabamento meio peroladinho. Saiu meio bagunceiro? Eu uso um pouco de primer e eu passo aqui, ó, onde eu tenho poros mais abertos, que é aqui na bochecha, nariz e a testa, que fica oleosinha mais rapidamente. Ele dá essa leve matificada, ó, e eu sinto que ele ajuda a disfarçar os poros. Agora eu vou pra base, eu tô usando a base da Wet n Wild, ela é a Photo Focus, minha cor é a caramel. Eu espalho um pouquinho pela pele, usando o aplicador da própria base, e depois eu venho com o pincel. Como eu gosto de fazer uma camada fina de base, eu vou arrastando, aplicando e arrastando mesmo, fazendo movimentos circulares para espalhar a base o máximo que eu consiga espalhar. Esticar bem o produto pela pele. E agora, ó, com a esponja úmida, assim, eu umedeci só pra ela crescer e ficar bem macia, depois eu tirei todo o excesso de água. Eu vou borrifar aqui um pouquinho do Fix Plus da MAC. Aprendi isso com o Tássio. E eu acho que ajuda a deixar o acabamento da base bonito e a fixar melhor a base na pele. Só isso aqui já melhorou muito a situação. Edição, por favor, coloca aqui uma foto antes e depois, a edição que no caso sou eu mesma. Já deu um efeitão. Ó, e agora eu venho com corretivo, eu tô usando da linha Born This Way, da Too Faced, na cor Warm Sand. Coloco uma quantidade boa aqui onde a minha olheira é mais escura, que é no canto interno. Concentro aqui. Eu também tenho essa região aqui um pouquinho escurecida. E como tem dado certo com esses corretivos que são mais hidratantes? Eu aplico essa quantidade e deixo aí secando um pouquinho, enquanto isso vou corrigir a minha sobrancelha. Eu deixo secar um pouco o corretivo na área que eu preciso dele mais concentrado, e depois eu venho com a esponjinha e esfumo. Isso só funciona quando o corretivo tem esse efeito mais hidratante. Se for um corretivo muito mate, que seca rápido, obviamente não vai dar certo. Pra corrigir a sobrancelha eu tô usando esse quarteto aqui da Ruby Rose. O truque que eu uso pra corrigir a sobrancelha é só pentear pra cima antes. E eu uso esse tomzinho aqui mais claro nesse início pra já entrar com um efeito mais esfumado. Aqui no inicinho eu gosto da sobrancelha bem esfumadinha. E aí mais pra trás eu uso o tom mais escuro mesmo pra marcar mais. Corrigida as sobrancelhas, aí sim eu vou espalhar o corretivo. Daí eu venho com a esponjinha, mão bem levinha. Sabe, esse corretivo, eu sinto que se eu já espalho na hora que eu passo, ele vem muito na esponja, eu acabo perdendo cobertura. Mas se eu faço isso aqui, ele dá um efeitão. Olha isso. Ó. Foi, e antes de selar eu vou fazer contorno e iluminação. Pra contornar eu tô usando esse bastão aqui da Atracta na cor escura, eu acho que fica bem lindo, ele é fácil de esfumar. Ó, uma coisa que é legal é a gente olhar bastante o nosso rosto no espelho pra entender como é o formato do nosso rosto e o que a gente precisa fazer com o contorno. Não é só ir contornando na louca e vendo o que dá. O meu rosto, por exemplo, eu vejo que eu tenho o rosto em formato de coração, essa parte daqui, ela é mais larga do que essa parte aqui de baixo. Então, o que eu tento fazer com o contorno? Eu tento diminuir essa região aqui para ela ficar mais proporcional à parte de baixo. É um problema isso? Não, não é. Às vezes eu nem faço contorno. Mas eu acho que quando eu vou usar esse recurso, eu tento trazer isso e eu me sinto bem com o resultado.
Outra coisa que eu gosto de corrigir com maquiagem no meu rosto é o seguinte, eu vou colocar uma imagem minha aqui sem make, vocês vão ver que eu tenho nessa região aqui, quando passa a olheira e o ossinho do nariz, parece que eu tenho duas voltinhas, sabe? Como se eu tivesse duas olheiras. Isso também eu gosto de corrigir usando um pouquinho de contorno, porque eu acho que isso me traz um aspecto de cansaço, essas duas marcações aqui. Então eu acho que quando eu reforço um pouquinho o contorno nessa região aqui, eu sinto que eu desfaço bem esse efeito. Então vamos lá, ó, como é que eu faço então? Eu passo o contorno um pouquinho mais alto do que eu costumava passar. Antes eu puxava aqui, ó, quase no lóbulo da orelha, e eu acho que isso é muito baixo pra mim. Essa parte aqui do meu rosto, eu não acho que precise de nenhuma alteração. O que eu preciso é daqui pra cima, então eu traço o contorno aqui bem no alto, ó, olhando bem de frente pro espelho, pra trazer esse efeito aqui de diminuir essa região. Então eu traço aqui bem no alto e eu tento esconder, afundar essa parte aqui, que eu acho que ressalta muito no meu rosto, tá vendo? Então, ó, onde eu marquei. E aí eu vou marcando e esfumando. Também eu acho que a gente tende a esfumar o contorno, aumentar isso pra baixo. Se a gente marca muito embaixo, daqui a pouco o contorno tá aqui, né? Olha, eu já sinto que desse lado eu tô mais equilibrada do que desse. Vocês conseguem perceber que aqui parece bem maior e aqui já diminui um pouco? Ai, eu não sei se eu tô louca, mas eu consigo. E eu sigo essa coisa, ó. Como eu tenho o rosto aqui, eu tenho bem o biquinho de viúva que chama, né? Que é essa pontinha aqui do cabelo. Então eu tento escurecer um pouquinho também essa parte da minha testa. Aproveito aqui a esponjinha pra acertar ainda mais esse contorno. Vamos pra essa coisa do nariz que eu comentei, ó. Daí o que que eu faço? Eu pego daqui, do meio do nariz, e subo aqui um contorno até entrar no olho. Isso aqui me ajuda em duas coisas. Em diminuir aquele efeito que eu comentei com vocês, de que eu tenho duas entradinhas aqui, e isso me deixa com cara de muito cansada. E também fazer essa escurecida aqui, no canto interno dos olhos, me ajuda a aproximar mais o meu olhar, que eu tenho olhos muito afastados. Então, criar uma sombra aqui dá a impressão que a cavidade do meu olho começa mais cedo do que ela começa de verdade. E isso aqui acaba me dando o efeito de afinar um pouco o nariz. Eu não gosto desse efeito porque eu acho que tem muito essa coisa da valorização dos traços eurocêntricos, né? O nariz largo, que é uma característica da mulher preta, do povo preto, não é tido como bonito na sociedade. O nariz fino, né? O nariz pequeno e fino que é bonito. Então eu não gosto muito desse efeito. E aí, para não seguir isso, eu não trago esse contorno pra ponta, como geralmente se faz, né, que traz aqui e diminui a pontinha do meu nariz. Eu acho que a pontinha do meu nariz não tem problema nenhum, não precisa ser diminuída, eu só preciso disfarçar aqui um pouquinho minhas duas entradas pra eu ficar menos cansada e aproximar mais meu olhar, então eu faço só isso mesmo. Contorno feito, agora eu já vou iluminar. Eu vou usar esse bastão aqui da Riri, é da Fenty Beauty, na cor Room, é o meu iluminador favorito. E eu trago aqui, ó, bem nesse ossinho que ressalta aqui na parte mais alta da minha bochecha. Não subo pra cá, porque eu gosto dessa parte apagada mesmo. Às vezes eu passo um pouquinho aqui e um pouquinho até acima da sobrancelha. Passo também bem aqui na ponte do nariz, subindo um pouquinho pra testa. Não vou até a pontinha do nariz também. Olha como ele é bonito. Ele é o iluminador que fica mais parecido com o meu tom de pele. Ele é um ouro velho, não sei explicar essa cor. Ele nem é douradão, dourado amarelo, entendeu? E não chega a ser bronze. Ele é como se fosse um dourado meio rosado. Dá muito certo na minha pele. Ó. E fica aquele iluminado bem bonito. Agora sim tá pronta toda a base da minha pele. Vamos selar. Vou começar selando então a área do corretivo. Nunca fazer essa cara assim, senão não dá certo, tá? Aqui,
Eu uso uma esponja seca pra aplicar o pó. Sei que muita gente não gosta de usar o pó dessa maneira aqui nessa região, mas pra mim é o jeito que dá certo. É o jeito que o corretivo dura mais na minha pele. Então, trago aqui para as abas do nariz, que é onde a minha maquiagem sai mais rápido. Então o pó ajuda a manter essa maquiagem mais tempo no lugar. E deixo aí esse pó acontecendo. Eu vou agora selar os contornos. Eu selo o contorno com pó de contorno. Tô usando esses daqui, dessa paleta da Urban Decay. Daí eu misturo os dois tons de contorno. Dou umas batidinhas aqui no papel. E começo a selar assim, dando batidinhas, que eu acho que o risco de manchar a pele é menor. Tá vendo que ele é bem potente, né? Ó, essa é outra dica também, de dar leves batidinhas pra selar, ao invés de já chegar arrastando, porque eu acho que assim o risco de ficar a pele manchada é bem menor. E aqui essa região, eu acho que sempre que eu selo com pó assim de contorno, fica muito artificial. Então eu deixo pra selar depois com o pó comum. Eu uso essa paleta aqui, ó, Hyper Real Glow, da MAC. Ela é aquela que é mais pra rosada do que pra dourada, que eu achei que funcionou melhor na minha pele. Eu pego esses dois tons aqui misturadinhos, ó, mais douradinho, mais rosado. Eu vou aplicando aqui por cima, bem concentrado. Depois eu esfumo, tá? Vou passar a mão bem de levinho aqui na sobrancelha. Depois eu venho e dou uma apagada nessa viagem aqui. Mas eu gosto de selar o produto cremoso com, tipo, iluminador cremoso selado com iluminador em pó. Porque daí eu acho que a maquiagem dura muito mais. Ok, agora eu venho com o meu pó lá da Laura Mercier. E vou expulsar esse excesso de pó daqui. Já dou uma selada aqui na área dos olhos e dou uma, ó, misturada no iluminador pra ele suavizar. Tá pronta a minha pele? Agora eu vou fazer os olhos e depois de fazer os olhos eu aplico o blush, porque aí eu sinto que tom de blush vai ficar melhor na maquiagem. Vamos lá então começar esse olho, ó. Tô usando a Tartelette da Tarte e vou usar essa sombra bem clarinha aqui em cima pra passar levemente aqui abaixo da minha sobrancelha, só pra selar um pouquinho aqui essa região, dar uma leve iluminada e me ajudar a esfumar sombras que eu vou usar mais facilmente. E agora eu venho com um pincel pequenininho, mas de esfumar. Esse pincel não tem o número. Não, é CR06 da Macrylan. Vou usar esse tom de sombra aqui mais escuro. Começo do canto externo, ó, bem leve. Olhando bem de frente pro espelho. E vou marcando o côncavo. Vou até o canto interno, como eu comentei lá no Instagram. Quem aqui me acompanha no Instagram, se você não acompanha, já vá lá pra acompanhar, que sempre tem dicas bem legais. É Casa de Paetê, @Casa de Paetê. Isso aqui me ajuda a aproximar mais os meus olhos, que eu tenho olhos meio afastados. Então isso aqui acaba trazendo um pouquinho mais de equilíbrio para o meu olhar, para o meu rosto, né, no caso. Eu venho com um pouquinho mais de sombra e já vou marcando aqui o canto externo. Mas olha aí, esse é o primeiro passo. E agora, com o mesmo pincel, eu tô limpando aqui no papel, ó. E eu venho já esfumando um pouco essas bordas, pra começar a fazer um degradê bonito pra esse olho. E agora, usando um pincel mais fofinho, esse aqui é o pincel de esfumar do Boticário, que é muito bom, muito macio. Vou usar essa sombra aqui, que é uma sombra neutra, um pouco rosada. E venho com a mão muito leve, esfumando aqui as bordinhas dessa sombra mais escura. Fazendo movimentos circulares, vou até o canto interno, do canto externo ao canto interno. Ó,
já deu um efeito, né? E agora eu venho com essa paleta aqui, que é a Classic Berry, da Panvel Makeup. Vou usar esse tom aqui, rosado, no centro da pálpebra. Vou começar aplicando com o dedo, dando batidinhas aqui. Ele pigmenta super bem, só que eu quero um efeito mais suave. Então depois eu vou vir com o pincel suavizar isso aqui. E aí eu venho com o pincel, que eu apliquei aquela sombra mais rosada. Pego esta sombra e vou esfumando aqui, passando um pouco por cima de tudo que eu já fiz, pra ela trazer um pouquinho desse rosado pra todo o olho. Vou voltar na sombra marrom que eu comecei e vou só marcar aqui um pouquinho mais o canto externo. Bem suave para não ficar tão escuro e sempre respeitando aqui essa linha do côncavo. Daí eu marquei um pouquinho, venho um pouquinho com o outro pincel para esfumar. E, gente, tá quase pronto. Agora vamos para a parte inferior dos olhos. Para a parte inferior dos olhos, eu venho com um lápis marrom. Esse aqui, gente, ele é até de sobrancelha. Não tô achando meu lápis marrom aqui. Não gosto do preto para esse tipo de maquiagem, que eu acho que pesa muito. E eu venho aqui marcando bem na raiz dos cílios, ó. Com esse lápis. Pronto, passei o lápis. Agora eu venho com a sombra marrom, ó, e vou fazer um esfumadinho aqui, tipo selando esse lápis e esfumando aqui abaixo dos olhos. E aí eu venho com esse pincel, não pego sombra nem nada, só com a mão bem leve, dou uma esfumadinha aqui para deixar esse esfumado bem suave. Gente, e aquele olho é isso. Só falta a máscara de cílios. Eu vou aplicar essa aqui da linha Trópico, da Ruby Rose. Dessa linha Trópico, essa volume e alongamento é a que eu mais gosto. Agora sim, menina, com os olhos prontos, vamos aplicar blush. Blush que eu vou usar esse aqui da MAC, que não é novidade nenhuma pra quem me acompanha por aqui. É o Raisin, esse marrom avermelhado, que eu gosto muito, acho que dá muito certo no meu tom de pele. E a maquiagem eu achei que ficou meio mais pra vermelhinho, então vamos nele. E como o olho tá mais arredondado, eu vou aplicar o blush também, nesse mesmo formato, mais arredondado, mas aqui, ó, no centro do rosto. Gente, eu não dou aquele sorrisinho pra aplicar blush, porque eu acho que quando eu sorrio, e se eu aplico sorrindo, eu aplico muito em cima e depois o blush cai. A idade é uma canalha, né? E com o pincel já com pouquíssimo produto, eu dou aquela misturada geral. Pronto, gente, make prontíssima. Vou só escolher a cor do batom. Gotta get out of here. Call me, text me, you can try to reach me, but it ain't easy. I'm obsessed and I'm a freak, so be it. Lonely, honestly, I dig it so easy. It's easy. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenha dado pra aprender alguma dica, algum truque diferente. Muito fácil esse olho, né? Se gostaram, não esqueçam do meu joinha, me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva aqui se ainda não é inscrito, que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades. Não deixe de me acompanhar também lá na Casa de Paetê no Instagram. Por lá tem dicas todos os dias. E é isso, um super beijo. Até a próxima. Tchau.